Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais famosos e talvez mais mal compreendidos da história, o Apocalipse. Mas esquece aquela ideia de fim do mundo por um instante. E se a gente pensasse nele não como um mapa para o futuro, mas como um espelho? Um espelho para os nossos dias? Antes de mais nada, vale parar um segundo e pensar: o que é que vem à mente quando se ouve a palavra apocalipse? Provavelmente são imagens bem específicas, né? Exato. Fim do mundo, teorias da conspiração, microchips, a cultura popular meio que treinou a gente para pensar em catástrofes e códigos secretos. Mas a análise que a gente explora hoje propõe uma coisa bem diferente: que o objetivo do texto não é prever o futuro, mas sim dar ferramentas para a gente decifrar o presente. E aqui está a ideia central que guia toda essa análise: a de que o Apocalipse é menos uma história sobre um anticristo e mais um manual de alerta, sabe? Um alerta sobre os sistemas ao nosso redor que exigem uma lealdade total, e muitas vezes de forma bem sutil. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa reconfigurar totalmente o jeito de olhar para esse texto tão antigo. E essa mudança de metáfora é o ponto de partida de tudo. A visão mais comum trata o Apocalipse como uma bola de cristal, um quebra-cabeça sobre o que ainda vai acontecer. Já essa nova análise transforma ele num espelho, uma ferramenta que nos força a olhar para a nossa própria sociedade aqui e agora. Ok, com essa nova perspectiva em mente, como é que a gente pode interpretar as alegorias famosas do texto, como a tal da besta, nos nossos tempos? Bom, essa análise identifica um sistema moderno que funciona em 3 eixos que estão super ligados, quase como se fossem as cabeças de uma única besta: a política, o consumo e a tecnologia. Vamos entender como cada um deles funciona? A primeira cabeça é a besta política, é a idolatria do poder. Ela aparece quando um Estado ou um líder deixa de servir ao povo para se colocar no lugar de salvador da nação, exigindo uma devoção que é quase religiosa. E como é que se identifica isso? Os sinais costumam ser claros. Líderes que não podem ser questionados, sabe? Uma linguagem messiânica na política, a ideia de que qualquer crítica é uma traição. É aquele momento em que ser leal a uma ideologia se torna mais importante que a própria verdade. Aí vem a segunda cabeça, a Babilônia econômica. Ela não usa força, é mais sutil. É o sistema de consumo que seduz a todos com promessas de felicidade e de status através de coisas materiais. Ele não precisa obrigar ninguém a nada, porque ele convence todo mundo a desejar o que ele tem para oferecer. E o motor principal desse sistema é a desumanização. As pessoas acabam virando estatísticas, consumidores, números numa planilha. O valor de alguém passa a ser medido não por quem a pessoa é, mas pelo que ela produz ou pelo que ela consome. E aí a gente chega na terceira cabeça, a besta tecnológica. Segundo essa análise, ela não manda diretamente, mas ela funciona como a grande propagandista do sistema. É ela que legitima as outras duas cabeças e que vai moldando a nossa percepção da realidade. Esse ponto aqui mostra bem o poder dos algoritmos. Eles não são ferramentas passivas, neutras, pelo contrário, são agentes ativos que nos discipulam, ou seja, eles nos ensinam o que desejar, o que pensar e, no fim, como nos encaixar direitinho no sistema político e de consumo. Agora, vamos para um dos conceitos mais polêmicos do Apocalipse e ver como essa análise redefine ele completamente. De um lado, a ideia que todo mundo conhece, um microchip. Do outro, uma interpretação bem mais profunda. A marca da besta não como um objeto físico, mas como uma conformidade silenciosa, uma participação voluntária nos valores que o sistema impõe. E aqui está a definição prática. A marca é recebida no momento em que viver de outra maneira se torna impossível, ou, digamos, economicamente suicida. É quando seguir os próprios princípios custa um emprego, a reputação ou até a capacidade de participar da sociedade. Certo. Se o grande problema é ser assimilado por um sistema, qual seria a solução? A última parte da nossa análise aponta um caminho alternativo. A resistência proposta aqui não é uma revolução com armas. É o que o texto chama de caminho do cordeiro, um jeito de viver baseado em princípios que vão na contramão da cultura. Simplicidade contra o consumismo, verdade contra a propaganda e fidelidade a valores mais profundos contra a lealdade que o sistema exige. E esse é, talvez, o alerta mais poderoso de toda a análise. O risco de verdade não é a perseguição que vem de fora, mas a sedução que vem de dentro. O perigo é a gente ficar tão confortável,
tão anestesiado pelas promessas do sistema que a gente nem percebe que já foi completamente assimilado. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Usando o Apocalipse não como um mapa, mas como um espelho, onde é que a gente consegue ver esses sistemas funcionando hoje? No trabalho, na política, nos nossos hábitos de consumo? Afinal, em qual sistema a nossa devoção é mais exigida?